Olá pessoal, dando continuidade aí aos conflitos ao final da Guerra Fria, né, 1945, a gente tem a questão judaico-palestina. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Cai em vestibular pra caramba, então, assim, importante aí vocês prestarem bastante atenção. Seguinte, final da Segunda Guerra Mundial coincide também com o final da Guerra Fria, 1945. A gente sabe que a ONU é criada em 1946 e junto com a criação da ONU, há uma tentativa de acabar com os conflitos no Oriente Médio, né? Sobretudo o principal dos conflitos, que era o conflito que envolvia o povo judeu, né? O povo judeu que passa pelo Holocausto aí ao longo da Segunda Guerra Mundial, e essa questão vai determinar a ideia de que a ONU precisa criar um Estado judeu para acabar com esse conflito. A questão é a seguinte: em 46, a ONU ela determina a criação de um Estado judeu, né? Onde é que esse Estado judeu vai ser criado? Na região da Palestina. Se vocês abrirem aí na página 34, nós teremos aí esses 4 mapas, né? Toda essa região que está aqui no primeiro mapa, do meu lado esquerdo, é o território palestino, em laranja, né? E o território israelense seria esse seria o plano da ONU, né? O plano de partilha da ONU de 46 e 47 determinaria que o Estado israelense seria essa parte que está em verde. Qual foi o grande problema disso? O grande problema é que os judeus eles não esperam a ONU criar esse Estado. E eles ocupam a região, né? E expulsam os palestinos de onde eles estão, né? Criando aí um Estado de Israel, mas a ONU não cria um Estado palestino, né? Então esse povo palestino acaba vivendo como refugiado dentro de território judeu a partir de então, certo? Então isso é a origem do conflito entre esse povo, que são os palestinos, que já viviam nessa região, em que um Estado foi criado de forma arbitrária pelo processo de ocupação judaica dentro do território palestino. É importante a gente lembrar a ideia do movimento sionista, né, que é um movimento que acontece ainda no século XIX. O livro aqui não está falando, mas foi criado por um pensador judeu chamado Theodor Herzl. O que se baseava a ideia do movimento sionista? O povo judeu começou a comprar terras da Palestina, até porque eles entendiam que a Palestina era a terra prometida dos judeus, né? A terra que foi prometida pelo Deus judeu e que estava ocupada pelos infiéis até então, né? Se a gente parar para pensar, até porque os palestinos eles são de origem islâmica, né? Então são deuses e formas de entender Deus diferentes, né? Então a ocupação do território palestino ainda antes, né, da criação do plano de partilha da ONU, feito pelo movimento sionista, né, um movimento de caráter judeu que comprava terras dos palestinos e ocupavam essas terras pouco a pouco, né, mas nada que fosse comparado ao que aconteceu em 47 com o plano de partilha. Então a origem desse movimento, né, a origem dessa questão palestina, judaico-palestina, está ligada à invasão do povo judeu sobre território palestino, né, em 47. Né? Com toda certeza, as formas de resistência do povo palestino é muito grande, né? Tanto é que nós temos aqui, né, se a gente olhar aqui na página 35, a Organização para a Libertação da Palestina, ou que nós vamos chamar de OLP, né? Que é o objetivo da OLP, liderada pelo Yasser Arafat, é criar um Estado palestino, né? Porque se existe um Estado israelense e não existe um Estado palestino, significa que Israel pode ocupar os territórios palestinos, até porque eles não formam um Estado, uma nação, né? Então não há esse reconhecimento. É importante a gente pensar também em alguns conflitos que acontecem nesse momento. Né? Em 1967 acontece o primeiro dos conflitos, que a gente vai chamar de Guerra dos 6 Dias. Né? Essa Guerra dos 6 Dias, assim chama porque de fato dura 6 dias, e é o primeiro grande ataque israelense sobre o território palestino. Nesses 6 dias, Israel vai conquistar a região da Península do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, né? E ainda mais as colinas de Golã, que ficam ao norte da Palestina, e que tem uma importância geográfica muito importante porque eles são onde você tem as nascentes dos rios, né, da região. Né?
Então, nesse primeiro grande ataque israelense sobre o território palestino, Israel tem vantagem, e na Guerra dos 6 Dias eles conseguem conquistar um território muito, muito grande. Tudo bem, pessoal? Que inclusive vai além daquilo que foi determinado pela partilha da ONU, né? Então, os israelenses eles não só ocupam território, como eles começam a expandir seu território. Isso é que a gente vai chamar de Guerra dos 6 Dias, o primeiro grande conflito. O segundo conflito, e eu costumo dizer que isso é uma forma de você... uma espécie de uma revanche palestina, né? Os palestinos eles tentam se organizar para tentar retomar seus territórios e atacar Israel. Esse fato vai acontecer em 1973 e vai se chamar Guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur é um feriado judaico, né? E a tradução do Yom Kippur, né, do hebraico, significa Dia do Perdão. E é um dia em que os judeus eles estão lá em oração, né, em comemoração a esse dia, e os palestinos entenderam que esse dia seria um dia muito propício para atacar os israelenses. Quer dizer, seria um dia que eles estariam em festa, que eles estariam em meditação, em oração. O fato é que esse ataque ocorre, no entanto, Israel consegue ainda contra-atacar os palestinos e ainda aumenta, né, no final da chamada Guerra do Yom Kippur, eles ainda aumentam ainda mais seu território, ocupando a região do Egito, né? Esse fato, em 1973, gera o que nós vamos chamar de crise do petróleo. Veremos isso, que terá um impacto muito grande, parece que não tem nada a ver, né? Mas a gente tem um impacto muito grande durante a ditadura militar no Brasil, né? Aí em 73 e 74, que é o que nós vamos chamar de crise do petróleo. Por quê? Não se esqueçam, meus amigos, que esses países que estão ligados à causa palestina, né, são países árabes de origem islâmica, são os países que possuem o monopólio da produção de petróleo, né? Os maiores postos de petróleo do mundo estão localizados nessa região. Então, o que acontece? Como uma forma de atacar Israel, né, ou atacar o Ocidente, o que eles fazem é suspender o fornecimento de petróleo no mundo, né, no mundo ocidental, fazendo com que o preço do petróleo aumente de forma muito, muito drástica, né? Então, qual que foi a ideia? Já que vocês atacaram os palestinos, nós deixaremos de fornecer petróleo para o Ocidente. Claro, né? Lei da oferta e demanda, né, pessoal? Aumenta o preço porque o produto está em baixa, né? Você tem uma pouca quantidade de oferta do produto. Por conta dessa questão, Israel cede, né, devolvendo o Egito e a faixa de Gaza, e o povo palestino, que não tem mais como lutar, vai produzir o que nós vamos chamar de primeira intifada. Só que isso só vai acontecer no ano de 1987. O que é a intifada? São as disputas, né, de forma muito... quando, sabe, os palestinos eles não tinham muito dinheiro, a gente vai chamar a intifada de guerra de paus e pedras, né? Quer dizer, um momento em que os palestinos vão resistir à ocupação israelense usando armas como estilingues, pedras, coquetéis Molotov, e a partir disso tentar expulsar ou pelo menos evitar a ocupação israelense, que aumenta cada vez mais e mais, né? Então nós temos aí um conflito muito pesado dentro do território da Palestina, né? Um conflito que ainda está longe, uma tensão que ainda está longe de ser resolvida. Tudo bem, pessoal? Então, eu deixo com vocês aí um filme, um documentário importante para que vocês assistam, que vai falar muito bem sobre essa questão, que é chamado... como é que chama o raio do negócio? Promessas de um Mundo Novo. Bom, alunos, vocês estão vendo que são 23 horas e 5 minutos de uma segunda-feira. Eu estou bem cansado, mas o documentário que está no YouTube, que se chama Promessas de um Mundo Novo. Vale muito a pena assistir, e eu quero que vocês produzam aí também um relatório acerca desse documentário para falar sobre a questão palestina. Ok, pessoal? Então, muita luz a todos
e deixo aí a minha videoaula. Um grande abraço, camaradas.